Evangelho de Marcos, capítulo de número 5. Enquanto você está ouvindo a palavra, os nossos diáconos estarão distribuindo os elementos da ceia, e você então recebe em nome de Jesus. Marcos, capítulo de número 5, a partir do verso de número 21, diz assim: Tendo Jesus voltado de barco para outra margem, uma grande multidão se reuniu ao seu redor, enquanto ele estava à beira do mar. Então chegou ali um dos dirigentes da sinagoga, chamado Jairo. Vendo Jesus, prostrou-se aos seus pés e lhe implorou insistentemente: Minha filhinha está morrendo, vem, por favor, e impõe as mãos sobre ela, para que seja curada e que viva. Jesus foi com ele. Uma grande multidão o seguia e o comprimia. E estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Ela padecera muito sob o cuidado de vários médicos, gastara tudo o que tinha, mas em vez de melhorar, piorava. Quando ouviu falar de Jesus, chegou por trás dele, no meio da multidão, e tocou o seu manto, porque pensava: se eu tão somente tocar em seu manto, ficarei curada. Imediatamente cessou sua hemorragia, e ela sentiu em seu corpo que estava livre do seu sofrimento. No mesmo instante, Jesus percebeu que dele havia saído o poder. Virou-se para a multidão e perguntou: Quem tocou em meu manto? Responderam seus discípulos: Vês a multidão aglomerada ao teu redor e ainda perguntas: Quem tocou em mim? Mas Jesus continuou olhando ao seu redor para ver quem tinha feito aquilo. Então a mulher, sabendo o que lhe tinha acontecido, aproximou-se, prostrou-se aos seus pés, tremendo de medo, contou-lhe toda a verdade. Então ele lhe disse: Filha, a tua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: Não tenha medo, tão somente creia. E não deixou ninguém segui-lo, senão Pedro, Tiago e João, irmão de Tiago. Quando chegaram à casa do dirigente da sinagoga, Jesus viu um alvoroço com gente chorando e se lamentando em alta voz. Então entrou e lhes disse: Por que todo esse alvoroço e lamento? A criança não está morta, mas dorme. Mas todos começaram a rir de Jesus. Ele, porém, ordenou que elas saíssem, tomou consigo o pai e a mãe da criança e os discípulos que estavam com ele, e entrou aonde encontrava a criança, tomou pela mão e lhe disse: Talita cumi, que significa menina, eu lhe ordeno, levante-se. Imediatamente a menina, que tinha 12 anos de idade, levantou-se e começou a andar. Isso os deixou atônitos. Ele deu ordens expressas para que não dissessem nada a ninguém, e mandou que dessem a ela alguma coisa para comer. Pai, essa é a tua palavra. O Senhor é a própria expressão de compaixão. Que o Senhor fale aos nossos corações. Desde já nós devolvemos a Ti toda a honra e toda a glória dessa noite e de toda a nossa vida, em nome de Jesus. Coração, ação e poder é o tema dessa palavra. Meus irmãos, tudo aquilo que
a Bíblia nos convida a ser, requer de nós um alinhamento na nossa visão, para que olhemos para o nosso maior exemplo, que é Jesus. Não há possibilidade alguma de querermos viver aquilo que a Bíblia nos convida a viver, sem olhar para Jesus e perceber que humanamente é possível vivermos conforme a sua vontade. Não é à toa, não é por direção de homens, que vamos viver o ano de 2024 como homens e mulheres vivendo o que a Bíblia nos ensina a despeito da compaixão. Se você pega o significado dessa palavra, você vai perceber que existe ação e também poder. Nós somos o povo escolhido pelo Senhor. O Senhor abriu os nossos olhos, o Senhor se revelou ao nosso coração, para que fôssemos a expressão do seu caráter, da sua vida. É por isso que uma vida de compaixão não é uma opção para aqueles que foram salvos. É uma responsabilidade diante de Deus e diante dos homens. E quando nós olhamos esse texto, tudo que nós percebemos é o coração de Jesus, que gerou uma ação em Jesus, no poder do Espírito Santo. E é esse convite, é essa sensibilidade que Jesus nos convida a viver. Não basta você sentir. Eu senti compaixão de alguém, mas você permaneceu no mesmo lugar. Você não se move no poder do Espírito Santo. É como aquela comissão dos 70 que foram enviadas de bater de porta em porta. Eles não estavam ali simplesmente para fazer uma visita humana. Eles estavam levando o nome de Jesus. Eles estavam se movendo no poder do Espírito Santo. Entenda a seriedade do convite que Jesus está nos fazendo. Ele está nos convidando a ter mais sensibilidade no nosso coração. Ele está nos convidando a agirmos em misericórdia. Ele está mandando a gente levantar da nossa cadeira e não simplesmente se mover, mas se mover no poder do Espírito Santo. Essas três coisas precisam fazer parte do nosso 2024. Crente não pode ter o coração duro. Crente de verdade não consegue ninguém perceber e ver ninguém diante dos seus olhos, na possibilidade que você tem, ver alguém passando fome, ver alguém enfermo. Hoje à tarde eu recebi uma chamada de vídeo de uma pessoa que está fora do Brasil dizendo: o meu pai está no CTI. E eu disse: você quer que nós o visitemos agora? Pode ser dia 31, pode ser no meio de uma celebração. Se há uma urgência, os filhos de Deus precisam se mover em compaixão. Mas entenda que não basta sentir,
É necessário agir, mas não basta agir, você precisa agir no poder do Espírito Santo. Não é sobre uma visita, visita todo mundo faz, mas uma visita aonde você é tomado pelo Espírito de Deus, aonde você fala a primeira palavra, mas o Espírito Santo fala todas as outras. Não é sobre dar uma cesta básica, é sobre dar uma cesta básica somada a uma conversão, somada a um coração preenchido, somada a um vazio preenchido. E esse texto é perceptível Jesus se movendo no seu caminho. E eu trago alguns pontos. Primeiro, o texto nos mostra que Jesus está presente em todas as situações. Jesus é incomodado por um dirigente da sinagoga, dizendo que a sua filha precisava de um toque dele. Jesus então, ele sente compaixão. O que ele faz? Ele se move. Enquanto Jesus está indo, uma mulher o toca. O que Jesus faz? Jesus o cura, a cura. Jesus está presente em todas as situações da nossa vida, porque não é sobre termos compaixão apenas, mas recebermos do nosso bom pastor compaixão sobre a nossa vida. O salmista vai dizer que Jesus, que Deus, ele se inclina do seu trono diante das circunstâncias dos seus filhos. Nós não apenas expressamos compaixão, mas recebemos da parte de Deus. Eu e você, como essa história nos afirma, nós não podemos nos esquecer que Jesus está no nosso caminho, que Jesus está nos velórios que você participa, que o Espírito Santo está consolando aqueles que o convidam. Jesus está no leito de hospital. Eu me lembro, no mês de março de 2023, eu estava aqui num culto de domingo, meu coração destruído, a Isa com a Liv no hospital. Eu sabia que Jesus estava ali, eu sabia que Jesus estava se movendo, eu sabia que Jesus estava guerreando pela minha casa. Por quê? Porque Ele é Deus presente. Ele foi presente com a mulher hemorrágica, Ele foi presente na vida de Jairo e de sua filha, Ele foi presente. Segundo, Jesus, por meio desse texto, nos afirma que o caminho é um lugar de milagres. O que significa? Significa que nós temos mais 365 anos à nossa frente, dias para a gente viver milagres. Os milagres, eles não têm hora certa para acontecer, segundo o nosso conhecimento. Você sai de casa para trabalhar, alguém aparece no seu caminho, você tem compaixão daquela pessoa, você ora por aquela pessoa é curada, o coração daquela pessoa é preenchido, aquela pessoa desabafa, aquela pessoa é curada nas suas emoções. Ou seja, eu quero dizer para você que no seu caminho de 2024, Jesus vai usar você por meio da sua compaixão. O Espírito de Deus vai se mover através de você. Eu quero liberar essa palavra sobre a tua vida. Você vai orar na sua empresa aquilo que você não orou em 2023.
Deus vai se mover nos seus horários de almoço. Jesus vai se mover com você dentro do ônibus, com você no trânsito. Jesus vai se mover, porque o caminho são oportunidades de milagres. Quando a gente vê sobre o ano de 2024, o ano da compaixão, nós vamos ajudar os pobres. Não, é muito maior do que isso. Nós vamos agir em todas as esferas da sociedade. Mas não é sobre apenas ajudar o faminto, é sobre salvar o morto, é sobre ser luz no meio das trevas, é sobre o lugar que você chegar, Satanás bater em retirada. É sobre você liberar palavras proféticas nas oportunidades que você tem. O texto vai dizer, no verso de número 25, o texto diz: estava ali certa mulher que havia 12 anos vinha sofrendo de hemorragia. Onde ela estava? No caminho de Jesus. Vamos perguntar àqueles que precisam de oração, aqueles que precisam de comida, aqueles que precisam de cura, aonde eles estão? Estão no nosso caminho. Alguns dias atrás, talvez uns 3 dias atrás, o pastor Thales estava comigo. Eu fui parar o carro e veio um rapaz pedindo para olhar meu carro. Na hora que eu desci, Jesus falou assim: ele vai voltar para mim hoje. E eu disse: você já conhece a Jesus? E ele falou: já conheci, mas não estou em Jesus mais. Falei: agora eu entendi por que eu vim aqui nessa praça. Nós oramos por ele. Eu peguei o telefone dele, eu mandei uma mensagem para ele. Ele ficou até a madrugada olhando carros de pessoas. A primeira coisa que ele fez quando ele chegou em casa, ele disse: eu não tenho telefone, mas a minha esposa tem telefone. Eu disse: qual que é o telefone da sua esposa? Ele me deu o telefone da esposa. Eu perto dele, eu disse: olha, esposa, eu estou aqui com o seu marido, ele está voltando para Jesus. Assim que ele chegar em casa, mostre esse telefone para ele. Era 4 horas da manhã, ele chegou em casa. Ele não esperou até de manhã. Ele me mandou uma mensagem: pastor, eu cheguei em casa, obrigado, eu voltei para Jesus. Se é para Jesus, você pode aplaudir. Aonde que ele estava? Ele estava no meu caminho. Eu poderia só sentir compaixão dele, mas eu precisei me mover na presença do Espírito de Deus. Terceiro ponto: Jesus se preocupa com a dor humana. Jesus não está pedindo para a gente ter ou sentir algo que ele não sentiu. O convite que Jesus faz para mim, para você, no ano de 2024, olha o verso de número 34. O texto diz: então ele lhe disse: filha, a sua fé a curou. Vá em paz e fique livre do seu sofrimento. Enquanto Jesus ainda estava falando, chegaram algumas pessoas da casa de Jairo, o dirigente da sinagoga. Sua filha morreu, disseram eles. Não precisa mais incomodar o mestre. O que Jesus disse? Não tenha medo, somente creia.
Entenda isso. Se Jesus se importa com a dor humana, eu e você precisamos se importar também. Porque o evangelho genuíno não é o que é seu, o que é meu, é meu. Faça o que você quiser da sua vida, que eu faço o que eu quero da minha vida. Não. A essência do evangelho é: o que é meu também é seu, porque essa é a essência do céu. Não foi isso que Deus fez? O filho é meu, mas eu dou a vocês. Por quê? Porque o que é meu também é seu. O que está no meu bolso também pode ser bênção para a tua vida. O conhecimento que eu tenho a respeito do Senhor, ele também pode salvar você. Porque o que o evangelho prega é: o que é meu também é seu. Eu oro para que 2024, no âmbito familiar, você seja, ou na verdade não seja mesquinho. Que você seja o primeiro a honrar os seus pais. Que você seja o primeiro a levar pão na mesa. Você não vai ficar fazendo muita conta, não. Deus quer usar você nesse ano. Deus quer te levantar como instrumento de paz sobre a sua família. Às vezes a gente sente mais compaixão com os de fora do que os de dentro da nossa própria casa. Você fica sem conversar por causa de um cartão de crédito, por causa de uma situação tão pequena. Jesus quer usar você nesse ano. Verso 35, verso 36. Não fazendo caso do que eles disseram, Jesus disse ao dirigente da sinagoga: não tenha medo, tão somente creia. Quarto ponto: Jesus não desperdiça o tempo. Eu oro para que 2024 nós não desperdicemos o nosso tempo. O que você está fazendo? Não estou fazendo nada. Eu estou no meu horário de almoço. Você já almoçou? Você vai pregar o evangelho para alguém. Você vai mandar um áudio abençoando alguém. Você vai fazer uma ligação. Você vai ser usado por Deus. Você não vai desperdiçar o seu tempo. Você não vai ficar o dia inteiro no Instagram fazendo nada, na sua rede social fazendo nada. Você vai se mover no poder do Espírito Santo. Você vai se mover no poder do Espírito Santo. O que Jesus fez, se é para Ele, você pode aplaudir. O que Jesus fez? Jesus foi intencional no seu caminho. Eu oro para que você abra os seus olhos nos caminhos que você passar. Você não vai ficar dormindo dentro do ônibus, no seu dia a dia. Deus está colocando pessoas no seu caminho. Deus quer usar você. Irmãos, eu estava pregando hoje de manhã e o texto, ele afirmou para nós como igreja: Jesus está voltando, há uma urgência. Não adianta. No dia 31, nós estamos com todos os nossos salões anexos lotados de pessoas assistindo pelo telão. Não adianta, o templo está lotado de pessoas até a rua. Se fora dessas paredes nós não somos como Jesus. Não adianta você vir para uma celebração como essa e chegar na sua casa, você não ser como Jesus. Você olhar para o seu patrão e não fazer o que Jesus faria.
há um convite dos céus para que a sociedade conheça o Filho de Deus. E para que a sociedade, os olhos dela sejam apontados à obra da cruz, os filhos de Deus precisam se mover intencionalmente nesse próximo ano. Você não vai perder tempo. Você não vai perder tempo. Será um ano de milagres. Será um ano de bênçãos. Em nome de Jesus. Quantos recebem essa palavra? Você pode se colocar de pé nessa hora. Eu quero orar por você. Pegue aí o seu cálice. Pegue aí o seu cálice. Preste atenção. Coração, ação e poder. Eu sinto, eu ajo no poder do Espírito Santo. Comece tendo compaixão dos seus, da sua esposa, dos seus filhos, dos seus parentes. Não tem espaço para um coração de pedra. Jesus precisa quebrar nosso coração para que entremos em 2024. Jesus precisa abrir os nossos olhos para que as pessoas não sejam coisas na nossa vida, para que valorizemos pessoas, para que o dinheiro não seja nosso Senhor, para que as coisas materiais não seja o nosso Senhor. Deixa eu dizer uma frase para você que eu disse hoje pela manhã. O materialismo, ele definha uma fé genuína. Para que você se mova no poder do Espírito Santo, Jesus precisa ser o seu Senhor. A sua intencionalidade não vai ser um network para te ajudar em alguma coisa, não. A sua intencionalidade vai ser uma ação a partir da sua sensibilidade no Espírito Santo. Você só vai pisar em lugares que Jesus mandar você pisar. Você só vai abrir a boca quando Jesus mandar você abrir. Você não vai falar nem muito nem pouco, é na medida certa, é na sensibilidade do Espírito Santo. Você vai se mover, você vai ter sabedoria, você vai ser intencional, você vai ajudar o maior número de pessoas, e a glória é sua. Não! Você vai devolver ela a Jesus, porque a glória é de Jesus. É por isso que Ele nos convida a sentar na mesa com Ele nessa noite. Ele nos convida.